Olá, eu sou o Fernando e hoje iremos falar sobre a pecuária e a conservação da biodiversidade, mais focado em como a gente pode integrar. O grupo é formado pelo Guilherme, pela Maísa, Laísa, Sara, Isadora e por mim, Fernando. A pecuária ela desempenha um papel fundamental na economia global, por ela ser uma das principais fontes de alimento e de renda para milhões de pessoas. Com a expansão da pecuária, a gente trouxe alguns cenários, como degradação do solo, perca de biodiversidade e o desmatamento. E assim, nesse estudo, a gente trouxe algumas formas de como a gente pode integrar a pecuária e causar uma boa conservação dessa biodiversidade. Quando realizamos uma análise histórica da pecuária no Brasil, entendemos que ela foi introduzida pelos portugueses, quando eles trouxeram o gado bovino. E essa atividade cresceu exponencialmente, transformando o Brasil em um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina no mundo. Porém, com esse crescimento trouxe alguns impactos ambientais, como o desmatamento, que é amplamente atribuído à expansão da pecuária, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde 80% desse desmatamento da Amazônia é destinado à criação de pastagens. Essa conversão de florestas em pastagens não só vai resultar na perca da biodiversidade, mas também compromete a capacidade de absorção de carbono da floresta, que vai contribuir para mudanças climáticas globais, pois a perca das florestas tropicais vai afetar os ciclos hidrológicos, que resultam em alterações climáticas locais. E dessa forma, a intensificação da pecuária e as suas práticas vão trazer uma homogeneização dos sistemas, levando a uma perca da biodiversidade pela degradação dos habitats e introdução de espécies exóticas que vão competir com a flora e fauna nativa, que vão resultar num ecossistema menos resiliente e com mudanças ambientais. A biodiversidade ela possui seu papel no ecossistema, porque ela desempenha um papel na manutenção dele e contribui para a estabilidade e resiliência do ambiente. No contexto brasileiro, a biodiversidade é vital para diversos serviços ecossistêmicos, como controle de pragas, manutenção de fertilidade do solo, manejo sustentável e proteção dos recursos hídricos. E como forma da gente diminuir esse impacto, nós temos a agroecologia, que ela é uma abordagem que vai integrar os princípios ecológicos do manejo agrícola e vai promover os sistemas produtivos diversificados e resilientes, que assim vão reduzir a dependência dos insumos químicos e vão incentivar práticas como a rotação de culturas e o uso de adubação verde. Ela também valoriza o conhecimento local e a participação da comunidade, contribuindo para a segurança alimentar e preservação dessa biodiversidade. Buscamos trazer algumas análises dos impactos negativos que a pecuária pode trazer na biodiversidade quando ela não é de forma integrada. A gente tem perca dos habitats por conta da expansão das pastagens e perca das florestas. A gente tem a degradação do solo por conta do pisoteio constante do gado, que vai compactar o solo e vai diminuir a capacidade de reter a água e vai afetar negativamente a vegetação. Contaminação da água pela produção intensiva de poluentes, estercos, produtos químicos e além da emissão dos gases do efeito estufa por conta do metano emitido pelos ruminantes. E dessa forma, como esses impactos afetam a biodiversidade, a gente não vai ter uma regulação do clima, a gente não vai ter a conservação do solo e da água, a gente não tem a polinização, não vai ter o ciclo de nutrientes e também não tem o controle biológico de pragas. Porque os benefícios da pecuária, quando ela é bem gerida, pode trazer pastagens sustentáveis, conservação de paisagens tradicionais e valorizações das nossas raças nativas. Temos algumas práticas que podem integrar a pecuária junto à biodiversidade. Seria a integração lavoura-pecuária-floresta. Seria um sistema agropastoril onde a gente tem resultados positivos dos dois lados para a diminuição de degradações físicas, químicas e biológicas do solo, pois a mesma vai introduzir componentes agrícolas ao pecuário em rotação, consórcio ou sucessão. A gente tem a integração pecuária-florestal ou sistema silvio-pastoril, que seria a técnica que integra árvores forrageiras e animais dentro do mesmo consórcio. As mesmas vão aumentar o desempenho produtivo e reprodutivo, pois levam ao bem-estar animal e os ganhos providos como consequência. A integração lavoura-pecuária-floresta seria o sistema agrossilvio-pastoril, que é a mais complexa das modalidades e representa o uso extensivo do solo. Nessas opções de lavoura, vão amortizar os custos das implantações, dos componentes florestais e os pecuários vão gerar renda de médio a longo prazo, trazendo economia ao sistema. Ela é indicada em área de muitas aptidões. A lavoura ela pode ser transitória ou temporária. E a integração lavoura-floresta ou sistema silvio-agrícola vai entregar os componentes florestais e agrícolas, através da consorciação de espécies arbóreas com cultivos agrícolas, visando produzir novos serviços onde antes produzia somente grãos, predominantemente no sul.
como nessa imagem, onde a gente tem uma integração lavoura-pecuária com a soja na safra na fazenda Felicidade, Novo São Joaquim, em Mato Grosso. Os incentivos à pecuária sustentável e a conservação da biodiversidade no Brasil é promovido por diversas iniciativas e políticas públicas que visam integrar a produção agropecuária com a preservação ambiental. A exemplo, temos o Pantanal, com associações como a ABPO, que é a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, que trabalham para aumentar a produção de carne respeitando o meio ambiente, contando com o apoio aos incentivos fiscais do governo. O apoio técnico e tecnológico é reforçado por meio das assistências técnica e extensão rural, promovendo a adoção de práticas sustentáveis e a ampliação da rede de pesquisa e infraestrutura para a agricultura com melhor eficiência. Realizamos 2 estudos de caso, um no Mato Grosso, com observação de mortes por doenças comparadas a mortes por depredação, e o outro nos Andes colombianos, onde foram implementadas medidas em 8 propriedades, incluindo o curral com cerca elétrica. Devido aos resultados e às análises da fazenda, foi recomendado implementar um curral para abrigar as ovelhas durante a noite, com cercas elétricas, que são estruturas de antidepredação que protegem elas durante os horários de maior atividade dos grandes felinos. Ele foi construído perto da casa e durante 2 anos após sua implementação não houve depredação, com exceção de um evento noturno de depredação por falha humana, pois as ovelhas não foram fechadas no curral durante a noite. Infelizmente, depois de 2 anos, houve mudanças nas gestões da fazenda, e aí abandonaram o manejo do curral antidepredação, e assim, infelizmente, não houve mais a proteção delas, e essas ondas pardas predou a totalidade dessas ovelhas. Dessa forma, algumas recomendações são essenciais, como a combinação do manejo sanitário com métodos de prevenção e mitigação, colaboração entre legisladores e pesquisadores, conservações da vegetação e da fauna nativa, evitar áreas de riscos, programas sanitários, uso estratégico de cercas, o raio de confinamento noturno, reconhecer o predador, eliminar as carcaças, cães pastores e repelentes físicos e químicos, além de passos de maternidade. Não existe uma técnica totalmente eficaz, assim se recomenda utilizar uma combinação de métodos que variam de acordo com a região e as condições socioeconômicas e ambientais de cada propriedade. Nota-se que é importante priorizar sempre as técnicas preventivas e as mitigatórias, adicionalmente, caso somente as preventivas não sejam suficientes para reduzir de forma significativa a depredação. Resultado dos estudos. É necessário medidas de prevenção e mitigação e as perdas econômicas equivalentes entre as mortes por doenças e depredação. Dessa forma, a gente concluiu que ações preventivas e essenciais para proteger tanto o rebanho quanto a população dos predadores devem estar no topo, e propostas para um plano integrado de manejo sustentável e prevenção ecológica devem estar associados. No contexto pecuário da América Latina, a gente ainda não tem um sistema de compensação econômica por perdas causadas por depredação. A opção adotada por muitos criadores seria a retaliação através de extermínio de carnívoros silvestres, que não soluciona o problema, e tal ação constitui um crime ambiental. Mostra-se que é necessário ações mitigatórias de depredação para que os profissionais e criadores possam lidar em loco da melhor forma possível com esse problema. Além disso, é necessário que a importância dos órgãos governamentais e legisladores considerem essas questões e façam pesquisas e associações de pecuaristas com a possibilidade de traçar estratégias efetivas em nível de paisagem para minimizar danos ambientais, econômicos e sociais relacionados à depredação. A revisão destacou os impactos ambientais da pecuária, como desmatamento, degradação de solo e água, perda dos habitats, emissões de gases do efeito estufa e diminuição da biodiversidade. Em contraponto, explicamos o papel crucial da biodiversidade nos ecossistemas, como o controle de pragas, fertilidade de solos e proteção dos recursos hídricos. E assim a gente pode colocar práticas sustentáveis para integrar esses sistemas pecuários junto aos sistemas da biodiversidade, para que a gente possa mitigar os danos e promover a produção responsável e conservação ambiental. Os estudos de caso, eles ilustraram a necessidade do manejo adequado para evitar perdas econômicas e também ambientais, reforçando a importância das políticas públicas e incentivos que estimulem práticas sustentáveis. Uma reflexão final seria a integração entre a pecuária e a biodiversidade é que ela é vital para garantir o futuro sustentável, e o equilíbrio entre produção e preservação é não apenas um imperativo ético, mas também uma estratégia inteligente para enfrentar desafios climáticos e garantir a segurança alimentar e manter a riqueza dos ecossistemas brasileiros.